que privilégio o nosso podermos estar nessa noite para juntos celebrarmos ao nosso Deus, o nosso Salvador, para juntos participarmos da mesa do Senhor nosso Deus. O hino que nós cantamos no início da nossa celebração, do nosso culto, ele marcou muito a minha infância. Eu me recordo que lá na década de 70, meu pai era pastor da igreja presbiteriana independente de Cruzeiro do Oeste, no Paraná, e era raro um culto, uma celebração, onde algum irmão, alguma irmã não pedisse para que nós cantássemos esse hino, que tem como título Serviço do Crente. É um hino de 4 estrofes, que a primeira estrofe e o refrão diz assim: vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, nosso mestre seguir no caminho dos céus, e no seu bom conselho o vigor renovar, diligente fazendo o que Cristo ordenar, no labor com fervor, a servir a Jesus, com firmeza e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Ao cantar esse hino, ao ouvir esse hino, quando minha mãe e meu pai me levavam na igreja, na escola bíblica dominical, no culto à noite, no estudo bíblico de quarta-feira, eu, como um bom crente, achava que estava prestando um excelente serviço a Deus. Eu fiz a minha parte, eu fui na igreja, eu estava no culto, eu estava na escola bíblica dominical, eu estava no estudo bíblico de quarta-feira, serviço completo, não precisava fazer absolutamente mais nada. Isso é claro na cabeça de uma criança. Para ser crente, basta ir na igreja. Quando entrei na adolescência, eu comecei então a ter uma maturidade espiritual um pouquinho mais, e comecei a entender a dinâmica de ser cristão, de ser crente em Cristo Jesus, e principalmente aquilo que o apóstolo Paulo, escrevendo na sua primeira carta à igreja de Coríntios, capítulo 13, o verso de número 11, ele diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Fases da vida, o crescimento saudável, o crescimento natural, do conhecimento da palavra de Deus, sendo aplicada em todas as áreas da vida. Área física, emocional, intelectual e espiritual. É evidente que o cristão, o crente em Cristo Jesus, não tem uma vida restringida, resumida, com sua presença aos cultos, às celebrações dominicais ou qualquer outro dia da semana. O serviço a Deus, o culto a Deus, ele é abrangente, permeia toda a nossa vida, em todo o tempo, em toda a nossa existência. Tudo que fizermos, tudo que falarmos, onde quer que nós formos, é sim serviço, culto a Deus. Um bom exemplo que nós temos é o serviço que realizamos na nossa casa, as tarefas básicas do dia a dia, como por exemplo, varrer, lavar, passar, organizar as coisas nos seus devidos lugares, preparar as refeições. Nós estamos ali cultuando o nosso Deus, em nosso trabalho, em nosso serviço, nossas atividades profissionais, acadêmicas, educacionais, estamos ali cultuando a Deus. No esporte que praticamos e gostamos, no nosso lazer, nós estamos ali cultuando
ao nosso Deus. Porque foi essa finalidade principal que o ser humano foi criado por Deus, para glorificá-lo e adorá-lo em todo o tempo da sua vida, através das nossas palavras, através das nossas ações. E é muito interessante a teologia desse primeiro hino que nós cantamos no início da nossa celebração, do nosso culto, serviço do crente. Destaca a importância do trabalho dos servos de Deus, que devem ser diligentes, obedientes e seguir as ordens do Mestre. O hino enfatiza a importância de saciar a fome dos necessitados e proclamar a salvação que há em Cristo Jesus. O hino também destaca a promessa da vida eterna, a coroa de glória reservada a todos os filhos e filhas do nosso Deus. A nossa mensagem nesta noite, ela não será uma mensagem expositiva, textual, mas temática, observando de fato esse tema para a nossa reflexão: o serviço do crente. Buscando uma compreensão à luz da palavra de Deus, aquilo que o Senhor quer de cada um de nós de fato, e assim desfazendo essa ideia dessa dicotomia, que muitas vezes surge, que o serviço a Deus, que o culto a Deus é uma coisa, e o serviço e o trabalho secular é outra coisa distinta, é algo particular, é algo pessoal. Convido então, meus irmãos, minhas irmãs, que vocês deixem as suas Bíblias abertas, o seu aplicativo no smartphone, diante dos textos que nós estaremos mencionando nessa nossa reflexão. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 6, o verso de número 27, nos diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Pai, no nome de Jesus Cristo, nesse tempo de celebração, de culto, de louvor, de adoração ao Teu santo nome, nós rogamos nesse momento que estaremos compartilhando a Tua palavra, que Teu Santo Espírito traga entendimento de forma pessoal, diante daquilo que o Senhor já reservou a cada um de nós. Me coloco na total dependência do Senhor para transmitir o Teu Evangelho, a Tua palavra com fidelidade aos meus irmãos, às minhas irmãs. No nome de Jesus Cristo. Amém. É natural, é fato, que para a nossa subsistência, nós precisamos trabalhar. É por intermédio do nosso trabalho, da nossa atividade profissional, que nós conseguimos colocar o pão nosso de cada dia sobre a mesa. É através do nosso trabalho que nós temos o nosso sustento, que conseguimos suprir as necessidades que existem na nossa família, na nossa casa. Mas o versículo que nós lemos do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por João, há um serviço importante que é destacado aqui, e que projeta para a eternidade, para a vida eterna, que se inicia no momento da nossa conversão, no momento em que o Espírito Santo de Deus passa a fazer morada nas nossas vidas, e somos selados como propriedade exclusiva de Deus. A salvação que nos foi dada, a salvação que nos foi concedida por Jesus Cristo, nos aponta que existe sim um serviço, um trabalho que todo cristão, que todo crente em Cristo Jesus precisa desenvolver aqui na terra. Sendo assim, eu trago algumas reflexões importantes daquilo que a palavra de Deus nos apresenta sobre esse tema.
Primeira delas, escolhidos para servir. João capítulo 15, o versículo de número 16. Não fostes vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedires ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Por favor, preste atenção aqui. A escolha de Deus, ela não é opcional. Quando Jesus Cristo escolheu os seus 12 discípulos, os seus 12 apóstolos, nenhum deles recusou, exceto, é claro, Judas Iscariotes, o filho da perdição que se perdeu. Nenhum dos discípulos de Jesus, escolhidos por Jesus, disseram: não quero, não posso, não vou, escolhe outro. Se levantaram e seguiram Jesus. A palavra designação significa nomeado, eleito, elegido, escolhido, constituído, declarado, atribuído. Cada discípulo de Jesus Cristo, independente da sua profissão, independente do seu nível cultural, independente da sua classe social, foi escolhido por Jesus para servir no reino de Deus. Que privilégio nosso, irmãos e irmãs, fomos escolhidos e recebemos uma designação do nosso Deus. Assim como Jesus Cristo no passado escolheu os seus discípulos, nós somos escolhidos para servir a igreja de Jesus Cristo aqui na face da terra. E há um propósito nessa designação feita por Jesus a cada um de nós: dar frutos. Essa frutificação, ela se dá quando nós cumprimos esse chamado tão importante, tão maravilhoso que recebemos do Senhor: ganhar almas para Jesus. Essa é a missão central da igreja de Jesus Cristo aqui na face da terra. Essa é a missão central da IPI de Dourados: ganhar almas para Jesus. Quando compartilhamos as boas novas do Evangelho, da salvação que há em Cristo Jesus, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos colegas na escola, na universidade, com as pessoas que estão à nossa volta, com aqueles que estão à beira do caminho, nós começamos a frutificar, nós começamos a produzir frutos. E como que isso se dá? Quando nós testemunhamos a nossa conversão a Jesus Cristo, a nossa transformação de vida, quando declaramos ao mundo, às pessoas, que recebemos de Jesus Cristo o perdão, a salvação, nós começamos a produzir frutos para o reino de Deus. Nos tornamos pescadores de pessoas, vidas sendo resgatadas da condenação eterna, através do serviço que prestamos ao nosso Deus, sendo testemunhas vivas de tão grande salvação. Que privilégio que nós temos, irmãos e irmãs. Mas há alguma coisa também importante que a gente pode observar aqui na narrativa do Evangelho de Jesus. Em algum momento das nossas vidas, eu creio que a maioria de nós já se questionou: por que as minhas orações não são respondidas?
É claro, é evidente que nós temos um Deus todo-poderoso, que tem o controle de todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. O nosso Deus age como lhe apraz, segundo a sua santa e bendita vontade. E nós cremos na soberania, no agir de Deus. Mas humanamente falando, muitas vezes nós nos questionamos: Deus, por quê? Eu tenho orado, eu tenho te buscado, eu tenho clamado, e o Senhor não tem respondido às minhas orações. E nesse texto, há algo muito precioso, muito valioso. No finalzinho do versículo 16, do capítulo 15, Jesus diz: a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Quando entendemos que fomos chamados, escolhidos por Deus, por Jesus, para frutificar, para compartilhar o evangelho da salvação que há em Cristo Jesus, que um dia nos alcançou, Deus responde às nossas orações. Que privilégio nosso, fomos escolhidos para essa missão, fomos escolhidos para esse serviço. Mas uma segunda questão que a gente pode observar, segundo esse tema, o serviço do crente, é que somos capacitados para servir. 2 Coríntios, capítulo 3, o verso de número 5 nos diz: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência, ela vem de Deus. Paulo utiliza esta palavra para o crente em Cristo Jesus. Suficiência, do grego rikanotes, que significa habilidade, competência para fazer algo. Habilidade, competência para fazer algo. Por favor, preste atenção aqui. Humanamente falando, nós não temos nenhuma capacidade para ser um bom esposo. Humanamente falando, irmãs, vocês não têm capacidade nenhuma para ser uma boa esposa, para sermos um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, uma boa filha, um bom patrão, um bom funcionário, um bom empresário. Nós não temos nenhuma capacitação, nós não temos capacidade para sermos bons cristãos, bons crentes em Cristo Jesus. Essa capacidade, essa capacitação vem de Deus, que concede a sua igreja, a cada um de nós, por intermédio do Espírito Santo, que habita em nós. Essa habilidade, essa competência, vem do Pai das alturas, para que possamos fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que é direito, a santa e bendita vontade de Deus nas nossas vidas. É Deus que capacita os pastores, é Deus que capacita os presbíteros, é Deus que capacita os diáconos, é Deus que capacita os voluntários da Igreja Presbiteriana Independente de Dourados. Que privilégio que temos! Não é capacidade humana nenhuma, mas do nosso Deus, que concede à sua igreja. A nossa igreja, ela possui de fato vários ministérios, juntamente com as nossas redes. E por falar em redes, se você tem mais de 30 anos, não é casado, nos procure após o culto. Tem a rede mais charmosa, eu vou imitar o pastor Francisco e o pastor Jordache, a rede mais charmosa da IPI de Dourados, a rede mais 30. Eu e a missionária Adriana queremos convidar você para conhecer e fazer parte. Mas juntamente com os ministérios, células e redes da nossa igreja,
Nós temos os cursos, os discipulados, onde pessoas foram capacitadas para servir. Pessoas entenderam o chamado de Jesus Cristo para dedicar a sua vida em prol do reino de Deus e sendo bênção na vida de outras pessoas. E diante disso nós entendemos então quão importante é os vários dons que Deus distribuiu à sua igreja. Essa graça, esse carisma que concede poder, força, capacitação, inteligência, para que o crente possa trabalhar, possa servir em várias áreas, em várias frentes de trabalho na igreja de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta à igreja de Coríntios, capítulo 12, o verso 4 e o verso de número 5, ele diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. O que isso significa? Que para com Deus não há acepção de pessoas. Independente da área da sua atuação, você está servindo a Deus, você está servindo o Senhor. E isso é um privilégio quando entendemos essa missão. O nosso serviço no Senhor, ele não é em vão. É maravilhoso podermos participar desta obra maravilhosa que fomos chamados para servir através das nossas vidas. Uma outra questão que nós podemos entender à luz da palavra de Deus sobre esse tema, o serviço do crente, é que somos unidos para servir. Efésios capítulo 4, o verso 15 e 16, nos diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Há uma ênfase que o apóstolo Paulo dá aqui, na sua carta à igreja de Éfeso, é que a verdade e o amor deve ser seguido, vivido por todo crente em Cristo Jesus. O meu serviço, o seu serviço, deve ser prestado em verdade, em amor, e não por obrigação, porque nós estamos fazendo para o Senhor, e de fato reconhecemos aquilo que o Paul acabou de ministrar no louvor, a gratidão pela tamanha salvação que recebemos de Cristo Jesus. Essa é uma resposta que damos quando servimos, porque recebemos a salvação por intermédio de Cristo Jesus. Em um mundo cercado pelo individualismo, por inúmeras cabeças pensantes, de todo tipo, de toda espécie, de todo jeito, e que invoca muitas vezes um sincretismo religioso, uma fusão do sagrado e do profano, em que não existe uma verdade absoluta, e que se invoca todo tipo e toda forma de amor, centrada no eu. O povo de Deus é chamado a viver em unidade, para ser guiado, para ser conduzido, dirigido, governado pelo cabeça da igreja, Jesus Cristo. É por meio dessa unidade do corpo de Cristo que nós entendemos que servimos em verdade, que servimos em amor, em cooperação, uns para com os outros. E aí, podemos compreender
de uma forma muito clara que somos bem-aventurados, somos bem-sucedidos em nossas realizações, em nosso serviço, porque cada membro do corpo de Cristo tem se empenhado em amor e em verdade, em fidelidade para com Deus. E aí nós vemos os resultados, os frutos sendo produzidos numa igreja viva, que tem Jesus Cristo como o cabeça da igreja. O apóstolo Paulo, ele deixa claro que todo crente em Cristo Jesus tem um papel importante na igreja de Jesus Cristo. Todos. Nós precisamos manter isso na nossa mente, no nosso coração. Existem pessoas que são inclinadas a pensar que são insignificantes, sem valor, dentro da comunidade, dentro do corpo de Cristo, o que não é verdade. Todos os membros estão ligados, todos os membros estão ajustados, sim, porque o cabeça desse corpo é Jesus Cristo. São importantes, são especiais, têm valor. Daqui a alguns instantes, nós estaremos participando da mesa do Senhor. Nós estaremos participando dos elementos da ceia, que nos traz uma unidade, uma comunhão plena, diante daquilo que Jesus Cristo fez por cada um de nós, na cruz do Calvário. E entendemos que somos um em Cristo Jesus, e isso é maravilhoso. Por favor, irmãos e irmãs, preste atenção aqui. A excelência do serviço a Deus não se trata apenas de realizar tarefas, cumprir ordens, estar no horário, cumprir escalas, mas sobretudo cultivar relacionamentos saudáveis com cada irmão que pertence ao corpo de Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o meu irmão, amar o meu próximo como eu me amo. A excelência do serviço a Deus é alcançada quando reconhecemos essa importância dessa cooperação do corpo, trabalhando juntos em unidade para a expansão, para o crescimento do reino de Deus aqui na terra. E nós podemos entender também que há uma recompensa para servir a Cristo. O crente é recompensado. 1 Coríntios capítulo 3, o verso de número 14, nos diz assim: se permanecer a obra de alguém que sob o fundamento edificou, esse receberá o galardão. O apóstolo Paulo, ele faz uma analogia de uma obra, de uma construção, de uma edificação, juntamente com o serviço do crente em Cristo Jesus. Alguns serviços, eles são valiosos e duradouros, como materiais preciosos, ouro, prata e pedras preciosas. Outras ações, elas podem ser frágeis, menos duradouras, como a madeira, como o feno, como a palha. Essa analogia, ela se aplica nas ações que diferem o nível de importância e de envolvimento de cada pessoa, de cada um no reino de Deus. Assim como o fogo, ele testa a qualidade de cada material, o nosso Deus fará a avaliação de qual natureza, de qual tipo do serviço que nós temos
emprestados a Deus. Será aferido o trabalho de cada um. Isso sugere então que a nossa motivação deve ser sinceridade plena, compromisso pleno com Deus, porque isso serão posto à prova. Aqueles cujas obras, o serviço, resistirem o tempo ao fogo, receberão a recompensa. E de fato, queridos irmãos e irmãs, nós já recebemos a maior recompensa que poderíamos ter, a salvação em Cristo Jesus. Somos encorajados a avaliar a qualidade das nossas ações, a construir sob alicerces sólidos e a trabalhar para a glória de Deus. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, o verso 17, ele diz: e tudo que fizeres, seja em palavras, seja em ações, glorifique o nome do nosso Deus. Pois bem, o serviço do crente é viver para a glória de Deus, escolhidos para servir, capacitados para servir, unidos para servir, e a recompensa em servir, a salvação, o galardão, a vida eterna em Cristo Jesus. Curve a sua fronte, feche os seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado, porque um dia o Senhor nos escolheu, um dia o Senhor nos chamou, e que possamos ter de forma muito clara que somos chamados a servir, que o nosso serviço como crente em Cristo Jesus produzam frutos, que possamos ganhar vidas, que possamos servir a Tua casa com fidelidade, gratidão, com amor e com verdade. No nome de Jesus, amém.